Olá, amigos da TV Cidade, mais um programa CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Nada melhor do que falar com cidadania e qualidade de vida com pessoas que lidam com o nosso dia a dia. Hoje nós temos a honra de receber um amigo, um cidadão já por demais conhecido na cidade, uma longa história de sucesso na cidade, na atividade bancária. Hoje é o homem que cuida do nosso dinheiro e está cuidando muito bem, porque nós temos notícias muito boas para passar para vocês. Obrigado, Plínio Balbinotti, por ter aceito o convite. A Câmara 13 é tua para dar o teu primeiro oi ali. Agradeço o convite, é sempre um prazer estar na TV Cidade. Eu acho que falando um pouquinho desse novo desafio, dessa nossa nova atividade, passados aí 4 meses agora, né? E já tendo uma visão bem mais ampla do poder público, da prefeitura e em especial da Secretaria de Finanças. Estamos assim bem motivados. Que bacana. E dispostos a fazer um trabalho bom por Farroupilha, muito motivados aí pelo nosso prefeito Fabiano, pelo Jonas, que tem conduzido aí de forma brilhante as atividades na prefeitura. Que bom. Plínio, tu é um homem que veio da Caixa Federal, são 35 anos de Caixa, né? 34. 34 anos de Caixa. Tu estava acostumado com uma empresa público-privada, que é o que considera a Caixa, mais ou menos, sim, né? Uma sim. Economia mista, né? E tinha todo um regramento não muito diferente dos funcionários concursados, né? Mas com relação à prefeitura tem a parte política. Isso influenciou alguma coisa para ti, assim, no primeiro momento? Glacir e telespectadores, são 2 empresas públicas, então isso para mim não é nenhuma novidade. A minha primeira percepção é a prefeitura, ela ainda tem uma legislação ainda um pouquinho mais engessada, né? Nós precisamos observar a legislação federal, tem a legislação estadual e tem a municipal. Mas assim, isso para mim é tranquilo. E para mim a grata surpresa, acho que já falei em outras manifestações, mas é sempre bom salientar, o grupo de servidores que atuam na Secretaria de Finanças, ele é de uma qualidade assim excepcional e digno aí de aplausos, e nos dão aquela tranquilidade aí de ter a certeza que tudo que está sendo feito está sendo bem feito e bem conduzido. O prefeito vai dando o norte, a gente vai seguindo na mesma linha, e hoje a secretaria são números, e essas informações elas chegam até nós e eu busco elas no sistema em tempo real. Tem assim, informações importantes da secretaria. Te surpreendeu a organização existente no quadro de funcionário? No quadro de funcionário surpreendeu positivamente. E aí aquela questão de servidor com estabilidade, isso também tinha na outra empresa. Mas o grupo que tem aí, eu passei por várias unidades, tu sabe disso. Várias agências da Caixa, né? Várias agências. E a gente sempre encontra de tudo, né? Sim. Mas aqui foi assim, uma coisa bem tranquila. Uma adaptação mais rápida do bem mais rápida, estou me sentindo literalmente em casa. Que bacana. Mas isso é uma boa notícia para o telespectador, né? Porque a gente tem uma ideia que o funcionário público não quer trabalhar, que, né, aquela coisa que, né, a gente ouve, né? E a Secretaria da Finança, eu diria que é a mais importante, porque tudo passa por ali, né? É uma secretaria meio, e todas as demais secretarias, elas têm uma interligação. Diariamente os demais secretários vêm até Finanças para assinar a documentação, para cuidar do orçamento da secretaria deles, e buscam informações, e a gente passa e diz que não dá, enfim, a gente vai conversando, mas está bem. O teu maior cliente, vamos dizer, direto é os secretários. São os secretários. Momento, né? Exato. O público em geral, tu tem a tua estrutura e dificilmente tu atende um público também, né? Porque é mais ligado ao que ao IPTU, um alvará. Exato, IPTU, alvará, o TBI. ITBI, coisas desse gênero, mas assim, nada mais, nada demais assim, de outras demandas. A grande diferença da Caixa é que tu tinha produtos que tinha que vender, tinha que atender, tinha que investir. É uma diferença da noite pro dia. Mas comentávamos os bastidores, né?
o banco, meu avô faleceu com 92, 93 anos. A minha neta. Ele chegava e ele me dizia, ele vinha mensalmente no banco para ver o saldo da conta dele. Sim. E ele achava que a gente não entendia o que a gente fazia até as 11 da manhã e o que fazia depois das 4. E ele morreu sem entender isso, mas Boa, nunca tinha ouvido isso. Ele sempre me dizia, mas Plínio, o que tu faz antes das 11? Na verdade era o horário que a gente... Sim, abriu o banco. Né? Antes de abrir também a gente trabalhava muito. Sim. E de fato, né, o setor bancário como um todo, quem já foi bancário, você, eu sei que já foi também, a pressão ela é infinitamente... Gigante. Nós somos uma almofada em tempo de banco, né? Entre a diretoria e o cliente. Né? É isso aí. Mas me conta mais do avô, eu gostei dessa história. Ele não entendia como é que ficavam lá no banco. Não, ele não sabia o que vocês fazem até as 11, porque tu imagina... O cliente chega às 11? O cliente chega às 11 e ele não conseguia entender que a gente tinha toda uma parte operacional e na verdade... E o pior é quando o cliente vinha embora depois que fechava o banco, tinha que fechar o caixa, né? É isso aí. Bem e tu foi 11 anos gerente de caixa, tu me falou? Não, 11 anos eu fui caixa executivo. Caixa. 11 anos. Tá. Eu tenho uma carreira de 34 anos, 11 caixa, 11 gerente de contas e 12 como gerente de agência. A melhor posição do banco é ser caixa, porque no fim do dia tu fecha e vai embora, não fica o pepino pro dia seguinte. Exato. Por outro lado, tem aquele... Tu já viu falar da síndrome de fechamento de caixa? Já, né? Já. Eu tenho isso, tu deve ter também. A gente pode deixar um assunto pendente numa caixa, numa gaveta, mas um dia a gente vai lá e abre e resolve aquilo. Resolve. Né? A gente não deixa nada pendente. Mas, né? Glacir, aí tem outra característica, se tu falares com a tesoureira da Secretaria de Finanças, eu não saio nenhum dia da prefeitura sem antes passar na sala dela e pedir se está tudo fechado. Que isso vem o hábito que vem lá do banco, né? Quando eu saía de lá, eu sempre tinha uma preocupação. Até tinha que fechar a gente sempre perguntava se tinha feito... E ali na prefeitura tem isso aí também, diário. Fechamento diário, nós precisamos saber. Uma outra síndrome que eu acho que para quem está nos assistindo, eu acho que é bom nós falar isso, tem a síndrome de gerente de banco. Isso aí não foi falado ainda. Sabe como é que é? Não, essa não... No banco, tu tem que vender o dinheiro para o Glacir. Eu quero financiar uma casa, mas eu não tenho renda suficiente. Mas aí, se eu juntar da esposa, e aí tu vai me pedir um avalista. Se eu não pagar, o avalista paga. Aqui nós saindo do banco, tu conhece o Glacir e confia no Glacir. Só que daí não tem um avalista. O Glacir te sacaneia, tu não tem um avalista. Aí tu perde o negócio. Isso é síndrome de gerente de banco. Ligando com a síndrome de caixa. Com o banco. Voltando ali para o nosso bate-papo, eu acho que é muito importante. Nós estamos lidando com um orçamento fantástico, né? Que é um valor do faturamento de uma média e grande empresa, né? Sim. O município de Farroupilha, o orçamento são 310 milhões. Ele é um volume, a gente fala para o telespectador, é um volume expressivo, 310 milhões, mas aqui eu faço uma ressalva, né, Glacir? Pela primeira vez na história do município de Farroupilha, o orçamento de 2021 ele é menor que o ano anterior. Sim. Todos os anos, desde a emancipação do município de Farroupilha, o orçamento do ano sempre foi aumentando. E em 2021, a projeção do orçamento ela é menor. O ano passado, em 2020, era 330, esse ano vai ser 310 milhões, por conta da pandemia do ano passado, a pandemia que continua. Nós passamos os primeiros meses em bandeira preta, né, com sérias restrições. Reflexos ainda não vieram, né? Reflexos ainda não vieram. E nós tivemos, mesmo na administração pública, muitas ações voltadas, e não tinha como ser diferente. Né? Acho que primeiro nós precisamos cuidar das pessoas. Agora parece-me que a gente começa a enxergar uma luz no fundo do túnel, né? A bandeira, a gente começa a soltar um pouquinho. E eu sempre digo que Deus nos acompanhe, nos abençoe, que isso de fato passe. Continue. E que a gente volte à atividade normal. Isso é bom para todo mundo. Esse cenário de pandemia, todo mundo sai perdendo. Então, esse orçamento que ele é grande, mas ele é menor que o ano anterior, isso é uma coisa... Isso é ruim, né? É ruim. Nós estamos acompanhando ele já pelo quarto mês, Glacir, e
ele não está chegando lá. Tem coisas assim que também, por que não chegou? Tem a pandemia, IPTU, que normalmente o vencimento é em março, e também por conta da pandemia nós jogamos para 20 de maio. Podemos falar depois do IPTU, e ela é uma receita considerável para o município, e aí a gente tem concentrado esforços aí, por determinação do prefeito Fabiano e do Jonas, é na redução de despesas, né? E a gente tem feito o tema de casa. A gente sempre pode fazer mais, mas acredito assim que nós estamos no caminho, e eu tenho a informação que o prefeito não sabe ainda, porque o mês de abril fechou na sexta-feira, ontem era segunda, nós compilamos os dados hoje, do que nós economizamos no primeiro quadrimestre, né, janeiro, fevereiro, março e abril, comparando 2020 com 2021, a nossa diferença aí, o que nós gastamos a menos foi alguma coisa, um pouquinho mais de 7 milhões de reais. Isso é uma notícia fantástica, porque o prefeito no primeiro momento tinha falado que era 1 milhão e ele comprou uma máquina, né? Então daria para comprar 7 máquinas. Daria para comprar 7 máquinas, mas nós não precisamos de tudo sim, isso sim, de máquina. É um exemplo para ilustrar. Mas né? São 7 milhões comparando o primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro de 2021. O prefeito... boa parte dessa redução ela vem de fato da redução com os cargos de confiança. Isso é fantástico. É um valor expressivo. Muito lá em janeiro o prefeito já visualizava que nós teríamos essa redução. Fim do mês de janeiro ele já anunciou a compra da moto niveladora. Mas vai ser uma surpresa para ele os 7 milhões? Vai ser uma surpresa os 7 milhões. Boa surpresa. Tenho certeza. Que legal. E assim, uma boa parte é a folha de pagamento, mas outros cortes que a gente fez que tem um reflexo no orçamento. Bom, se a gente não consegue arrecadar mais, a saída é gastar menos. E esse dinheiro, Glacir, nós comentamos, aí eu comentei contigo quando eu cheguei, a prefeitura, isso eu quero deixar bem claro para os telespectadores, quem nos ouve, a prefeitura ela não foi feita para dar lucro. Isso aí. Mas o que nós precisamos fazer é fazer a receita menos o custo fixo da prefeitura. Esse valor tem que ser um saldo positivo, que nós tenhamos recursos para que se faça os investimentos, e esse valor de sobra ele vai voltar em forma de investimento ou de serviço para o munícipe. Para a comunidade. Plínio, com relação a essa queda da arrecadação, né, do valor, tu te lembra dos valores, assim, comparando o quadrimestre de 2020 e 2021, se baixou já o percentual, o valor do orçamento? Do orçamento foi menor. Já é menor. Já é menor. Quer dizer, além de ter sido menor o orçamento, entrou menos, sobrou mais dinheiro. Isso se deu a algumas atividades que vocês fizeram, em especial a redução do quadro, né? Sim, vamos lá. A arrecadação ela tem a ver com o orçamento. O orçamento de 2020 era maior que 2021. Certo. O orçamento de 2021 foi menor e nós não estamos batendo o orçamento de 2021. Por conta também do IPTU, que podia ter vencido em março, senão eu acho que nós chegaríamos. Mas a grande receita aí foi o corte nas despesas. Sim. Que bom. Politicamente o prefeito está falando que vai reduzir salários, né? E com certeza ele vai ter que admitir mais pessoas, porque foi muito poucas pessoas, né? Na tua secretaria tu me falava que tu não precisa de mais gente, tu já está praticamente tranquilo. A secretaria está tranquilo, mas em relação ao que tinha antes, nós temos menos servidores, menos cargos em confiança. E desse número que nós trabalhamos é janeiro, fevereiro, março e abril, Glacir, acredito que o prefeito deve estar falando isso, mais alguns cargos eles deverão ser repostos, porque imagine o proprietário de uma empresa que tem 10 empregados, eu sempre costumo usar os extremos. Claro. Ele tem a sua empresa lá, o seu comércio com 10 empregados. Se ele pega e demite todos eles, ele vai ter custo zero de folha. Mas ele também não vai ter condições de trabalhar. De produzir, o que ele não pode é ter uma necessidade de 10 servidores, 10 empregados e ter 20. Certo. E ele não pode ter necessidade de 10 e não ter nenhum. Então eu estou usando assim. Sim, bom exemplo. Faz-se necessário uma redução e ela foi feita. E agora nós deixamos a administração andar os 100 dias, que são sempre marcantes,
nós estamos fechando 4 meses e aí isso é uma decisão do gabinete, do Fabiano e do Jonas, do prefeito e do vice. Eles estão achando aí o ponto de equilíbrio, sempre em conversa com os secretários. Claro. A nossa relação com eles é muito boa e quando você fala... E todos vêm falar contigo, né? E quando a gente fala de prefeitura, acho que tem eu não vejo... Eu vou comentar aqui a forma como está sendo conduzida, que eu acho assim fantástico, né, Glacier? Nós temos uma reunião do prefeito e vice com os secretários nas segundas de manhã, com hora marcada para começar e terminar, e não é nada longo, que a gente faz um ponto de alinhamento e nós temos mais um ponto de controle semanal também, com hora para começar e terminar. Então, assim, a gente anda alinhado, nós temos a oportunidade de ouvir que a gente tenha o direcionamento do gabinete e nós também temos a oportunidade de conversar com eles. Eu acho que isso é muito importante, essa troca, né? E isso eu acho que está sendo implantado. É uma gestão de um gestor privado. Exatamente, exatamente. E aí quando vem o Fabiano e o Jonas e eles comentam e eles administram com as entidades, eles fazem isso com os externos, mas ouvem também o secretariado. Então nós nos sentimos parte. E o que eu percebo, Glacier, isso vai descendo na escala e a gente dá vai... um exemplo de compartilhamento. De compartilhamento, exatamente. Fantástico. Acho que estamos assim no caminho. E outra coisa assim, devem acompanhar nas redes sociais. E eu, de toda a experiência que eu tenho da vida, do trabalho, eu só acredito em resultado com trabalho. Eu não acredito em milagre. E muitas vezes, Glacier, a gente trabalha, e a sua experiência que eu tinha no banco, tinha às vezes que trabalhava mais duro muito tempo e a gente não percebia o resultado mas vinha. No curto espaço de tempo, mas depois ele vem. E eu estou falando isso porque o que a gente percebe do corpo de secretários e principalmente do prefeito e do vice, eles trabalham sábado, domingo direto. Tão direto. Então, assim, é um exemplo. Eu até disse, olha, vocês não vão aguentar esse tempo todo. Não é possível, né? Mas eu tenho certeza que até eles diminuindo o ritmo, ele ainda assim vai ser bem acima e com certeza... Deu o norte, né? Exatamente. Mesmo que o resultado, algum farroupilhense, algum cidadão, ele ainda não tenha vislumbrado, uma demanda dele não tenha sido atendida, o momento dele vai chegar e assim estamos fazendo o máximo aí para fazer uma administração. A cidade está confiante, a gente nota isso, apesar de pandemia e tudo, né? Plínio, eu quero só só o trabalho pode produzir riquezas. Amador Aguiar, Banco Bradesco, era todos os papéis que ele usava, ele botava embaixo. Só o trabalho pode produzir riquezas. Isso incrustou tanto em mim que eu tenho um debate num grupo de televisões comunitárias que tem alguns que são mais esquerdistas, outros mais direitistas. Eu sou do meio ali, eu quero a coisa certa, né? E eu usei essa palavra essa semana e tu reforça isso aí agora. Não, né? É que eu tenho por mim, e eu vou salientar mais uma vez, né? Em alguns momentos eu trabalhava e chegava na sexta-feira e dizia, mas meu Deus, onde é que está? Onde é que está? Mas de repente o resultado aparece. Isso é fato. Plantou. E não existe milagre, não tem. O resultado é fruto do esforço. O famoso almoço grátis não existe. Não existe. Refis, quem deve está tendo a oportunidade de botar em dia? Sim, Glacier, o Refis foi o primeiro projeto de lei enviado do Executivo para a Câmara de Vereadores ainda em janeiro, foi aprovado em fevereiro. O que eu gostaria de comentar, o Refis é uma excelente oportunidade para o cidadão que em algum momento teve algum problema, e isso todo mundo pode passar por essa fase. Então nós temos o Refis em andamento, apesar de toda a pandemia. Eu percebo que é uma medida ela vem ao encontro da necessidade, todos querem pagar, apesar da pandemia, e aí vem a pandemia, mas a gente também dá um desconto a mais. E o Refis ele dá 100% de desconto na correção para quem paga à vista, e os descontos vão de 20% a 80% para pagar parcelado. Então a gente nota que tem uma boa aderência. O Refis foi promulgada a lei do Refis em fevereiro, março e abril. Já ingressaram nos cofres públicos R$1.100.000. É bastante, né, Benio? E tu sabe mais ou menos quanto tem para entrar? A estimativa que nós fizemos como Refis é na casa de R$5 milhões. É bastante, é um bom valor. É um bom dinheiro que vai nos ajudar
a cobrir um possível da arrecadação. Ou ali adiante que a gente consiga atingir aqueles 310 milhões que é o orçamento do município. A gente sabe que tem gente que deve e que às vezes não sabe, né? Lógico que o Carnê ultimamente tem avisado, e vocês também fizeram isso, né? Sim. Tem uma parte que avisa ali. Eu tive uma surpresa aqui, quando eu vim para cá não tinha calçamento na 11 de dezembro nem na Carlos Fetter. Aqui nós contratamos o Buscaine, junto em parceria, né? Fizemos aqui e pagamos. Aqui foi a prefeitura, mas eles não falaram, não nos consultaram se nós ia pagar ou não. E aí lançaram em dívida pública. Aí quando veio para nós, eu já estava devendo juro e correção, né? Então, eu acho que é muito importante esse aviso do Carnê, viu? Aí, indo para o Carnê, todos os cidadãos estão recebendo o Carnê do IPTU 2021, vencimento da da cota única e da primeira parcela com pagamento em 20 de maio. No Carnê do IPTU, a primeira página tem toda a base de cálculo do IPTU, bem explicado lá o que é o valor venal. Usa a câmara 1 para mim. O valor do terreno, o valor venal, as alíquotas, qual o desconto que o contribuinte teve. O contribuinte que nos últimos 5 anos não teve nenhum problema de algum atraso, ele tem 17% de desconto. É um bom desconto. Tem que até tirar o dinheiro aplicado e fazer, porque na aplicação não vai ganhar isso. Fazer o pagamento. E aí tem uma folha para pagamento único e quem optar pelo pagamento parcelado em até 6 vezes. Pelo valor normal daí, né? Valor normal. Tem também no Carnê do IPTU, Glacir, a rede de arrecadação. É muito importante, né? Aumentou, né, Plínio? Isso. Eu tenho trabalhado muito em ampliar a rede e eu tenho como prática minha criar facilidades para o contribuinte, né? Então, deem uma olhada no carnezinho, eu vou falar aqui, tem no carnê valores de até R$2.000, eles podem ser pagos nas casas lotéricas e nos correspondentes constam lá os bancos que podem estar recebendo. Que são, no caso, o Bradesco, o Banrisul, o Banco do Brasil, que não tinha, né? A Caixa Econômica, o Sicredi, independente do valor, né? Isto. Plínio, uma coisa que tu estava comentando, que pela tua maneira de trabalhar no banco, agilizar, né? Tu pretende ampliar a facilidade de pagamento? Sim, o carnê do IPTU e qualquer receita que é proveniente aí, que o contribuinte tem que pagar da prefeitura, é nesse convênio de arrecadação que tem bancos conveniados, são 5 bancos, se não estou enganado, mas tem bancos com agências em Farroupilha e que não tem o convênio. Então, cliente do banco, vou usar aqui, Itaú não tem o convênio, desculpe, mas... e aí, como é que o contribuinte faz? Ele tem que sacar o dinheiro e pagar num banco, se for um valor, uma guia de ITBI, é o valor mais expressivo, precisa sacar em dinheiro. O projeto seguinte é um projeto em andamento, nós pretendemos migrar desse convênio de arrecadação pela cobrança bancária. Boleto. A cobrança bancária é aquele boleto bancário que tu paga... Até com celular. Em qualquer banco, de qualquer banco paga, e isso também vai ter uma facilidade para a prefeitura, porque nós saímos de 5 convênios para um único convênio. A parte, e vai facilitar para o contribuinte. Para todo mundo. Para todo mundo. Plínio, com relação a esse boleto aí, isso é para o ano que vem? Não, isso vai sair esse ano ainda. Já está em processo de... Esse ano nós pretendemos já implantar a cobrança bancária. Isso é fantástico, né? Sim, e eu falei de projetos em andamento, eu falei do Refis. O Refis é outra coisa que a gente quer copiar o modelo da Receita Federal e copiar quando é uma coisa boa, não é feio, Glacir. Lógico, não. Hoje um contribuinte que tem alguma dívida com o município, ele precisa sair de casa, ir lá na prefeitura para fazer o parcelamento, pegar uma senha, às vezes aguardar. Nós estamos trabalhando com a empresa de informática para permitir que o
contribuinte, quem tem um acesso a computador, e hoje isso é a grande maioria, ele possa de casa, faz o seu parcelamento, gera o seu boleto, paga lá em casa e não precisa vir para a prefeitura. É uma coisa assim, a pandemia traz isso bem claro. Sim, né? Hoje o home office, etc. Né? E eu acho que fica mais evidente, cria facilidade. Claro, nós continuaremos tendo uma pessoa na prefeitura, caso alguém não consiga, nós temos essa preocupação, mas muitos escritórios de contabilidade nos pedem isso e eles têm toda a razão do mundo. Então é só uma questão agora operacional, mas eu já venho trabalhando com a empresa. Nós temos uma empresa que presta o serviço de informática para a prefeitura. A gente está fazendo alguns ajustes, algumas coisas. Seria o controle fiscal? Não, isso aí é uma facilidade de burocracia do dia a dia? Para facilitar. E a empresa que presta serviço para toda a prefeitura, a gente tem percebido avançar em algumas coisas. Mas não é nenhum projeto daqueles mirabolantes que vai custar muito. Não. Nós temos feito reuniões semanais com eles, nós temos uma marcada agora para quinta-feira, 1h30, eu e o secretário Coloda. São melhorias que não vão onerar nenhum centavo no contrato que está em vigor. Que bacana. Hoje em dia, com a pandemia, está todo mundo negociando também, né? Sim, mas esse aí de fazer a renegociação, informatizar ela, é um processo que nós estamos trabalhando com eles, será implantado e ele não vai onerar um centavo para a prefeitura. Falando aí em sistemas, o outro a gente está trabalhando muito forte com o secretário Collodi, mais ele, enfim, alguns servidores da minha secretaria, eu digo da minha porque da Secretaria de Finanças, nós estamos implantando o sistema de processo eletrônico. Seria a digitalização? Digitalização. A gente deve acabar com a circulação de papel. Cada vez mais, né, Plínio? Sim, e esse é um sistema que nós estamos importando aí do TRT. O TRT é o Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região aqui de Porto Alegre. E ele é um software homologado, muitos tribunais utilizando, e ele vem para entes públicos de forma gratuita. Olha só! E ele funciona os advogados utilizam muito isso, né? E boa notícia, hein? Nós estamos implantando ele na prefeitura se o TRT está usando é porque é bom, né? Ele é muito bom, ele foi desenvolvido em Porto Alegre e ele já é utilizado em várias unidades no país. Plínio, por incrível que pareça, é quase meia hora, tu vê como passa rápido, né? Passa. Vamos encerrar com a Previdência ou com a guia do ITBU? A ITBI acho que é bom nós falar um pouquinho também, como é que está isso? O ITBI... que é um imposto de transação de imóveis, né? Transação de imóveis. Isso, a gente tem recebido um feedback muito positivo dos contribuintes, muito dos corretores. Agilização? Agilização. Hoje, um cartório vai fazer uma escritura, ele encaminha uma guia de revelação do ITBI, ela tem saído em D0, ou seja, chega no dia... Boa parte dela sai no mesmo dia. Olha só. Eventualmente em D+1 ou no máximo em D+2. Tá ótimo. E o que eu tenho dito, Glacir, e tu, eu sei que também tu tem alguma coisa a ver com o ramo imobiliário. Sim. A venda de um imóvel, ela não acontece todo momento, ela não acontece do dia para a noite. É um processo às vezes mais longo, mas quando ele aconteceu, o que é que a gente percebe? Quem vendeu gostaria de receber o dinheiro. Normal. Quem comprou, ele quer o imóvel. E a legalização, né? E a legalização, principalmente a legalização. O corretor, ele vive da comissão e ele precisa, e nós temos que olhar para ele. É o salário dele. Né? E a prefeitura é a arrecadação, então não tem o porquê de tem que agilizar. Dinheiro no bolso, né, Plínio? Tem que agilizar. Então, nós continuamos firmes nesse processo, e eu sempre... o que tiver de alguma sugestão de corretor, eu esqueci de falar primeiro dos contadores, eles nos auxiliam muito, né? E eu tenho dito a eles, muitos eu conheço e eu sempre digo, nos ajudem, e eles têm nos apontado, têm contribuído. Parcerias, né? Parcerias. Ganha. Previdência. Eu ouvi tu falar na Espaço que está em torno de 400 mil o nosso déficit. 400 milhões. Né? A Previdência, o nosso regime próprio de Previdência Social, que nós chamamos na sigla RPPS, né? No último cálculo atuarial, feito por uma empresa, Lumens,
Eu preciso falar isso e deixar bem claro, né? A Lumens é uma empresa, é uma espécie de uma auditoria, ela é uma auditoria, né? Mas nós não chamamos de auditoria, chamamos de cálculo atuarial. Ela foi contratada ainda o ano passado. O cálculo nós recebemos agora em março. E, para nossa surpresa, né, apresenta um déficit de 387 milhões. É bastante. E nós estamos com um projeto de lei na Câmara de Vereadores. O projeto de lei ele é encaminhado e nós precisamos adequar as alíquotas de contribuição do município para cobrir esse déficit. Então, o cálculo, quem faz o cálculo atuarial vai dizer assim, olha, tem essa dívida de 387 milhões. Nesse cálculo, a gente projeta alíquotas extraordinárias para pagamento em até 35 anos, Glacier. Poxa vida. O RPPS ele tem hoje 14% de contribuição dos servidores, 14,40% do município, que são as alíquotas normais, e as alíquotas agora em 2021 é 18,50%, em 2021 é 21,50%, e é uma escala progressiva, chegando a 39 e alguma coisa de alíquota extraordinária, para cobrir o déficit que vai até os 35 anos. Então, Glacier, se nós somarmos os 39 mais os 14,40, a gente passa de 53% de alíquota. Isso para o telespectador entender. Essa alíquota ela atinge que valor? É uma alíquota calculada sobre a remuneração do servidor. Um servidor que ganha 10 mil reais, ele paga 1.400, retém do salário dele, que é os 14%. E quando nós chegarmos lá em 2024, que é o último ano do governo Feltrin e Jonas, essa alíquota ela ultrapassa os 50%, ou seja, serão mais de 5 mil reais que o poder público tira e deposita no fundo para fazer frente à necessidade do fundo. Então, vai ter que fazer um bom caixa para isso aí. Exatamente, é um desafio. E aí, de fundo de Previdência, Glacier, o assunto ele é bem... muito extenso, né? Ele é bem complexo, extenso. Aí sim. Né? Nós estamos também com mais um projeto de lei, que é a criação da Previdência Complementar. Que é o caminho, né? Que é o caminho, e a Previdência Complementar, a gente também tem bem claro, é um projeto necessário, mas ele tem um resultado mais a longo prazo. Né? Que é uma transição para sair desse buraco para não chegar na Grécia, né? Exatamente. Que o servidor ia no caixa eletrônico sacar e não tinha dinheiro. Né? Exatamente. É triste, né? Não precisa ir na Grécia, né? Sim, não. Sim, mas o governo do estado, há bem pouco tempo atrás, sim. Parcelou, ele etc. Parcelou, atrasou, e nós não podemos deixar o município chegar nesse ponto. Eu comentei a Grécia porque os aposentados não tinham de onde tirar dinheiro, né? Concordo. Aqui ainda ele parcelou, deu aquelas pedaladas, e agora botou em dia com o dinheiro do Bolsonaro. Né? Sim, e Glacier, de Previdência, tanto do nosso RPPS e da Previdência Complementar, é um assunto bem extenso, e eu comentei ontem na Câmara de Vereadores, quando nós falamos aos Chamaram lá para dar uma esclarecida? Isso, de Previdência, eu vivo a Previdência por conta da minha Previdência, que eu tinha Previdência Complementar, então é uma coisa que para mim é familiar. Eu acompanho os planos de Previdências, Bento, Caxias, Farroupilha, do tempo que eu trabalhava na Caixa e lá desde os anos 2000, e claro que eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje, é um assunto bem complexo, e eu vou te dizer assim que agora eu estou me aprofundando um pouco mais, e eu comentei ontem, quanto mais eu leio, menos eu acho que eu sei, mas enfim... é muita lei, É muita lei, e eu fiz um compilado da legislação desde... da Constituição de 88, o que tem de lei, emenda constitucional, tem portarias, o remendo em cima do remendo. Tem decretos, é uma legislação bem complexa, e eu sei que o nosso tempo extrapola, Glacier, o que tem aí, embora a gente faça uma lei, por exemplo, a lei agora da Previdência Complementar, ela está na Câmara, assim que ela for aprovada, os vereadores decidem, creio que aprovem, o prefeito sanciona, ela tem vigor para os servidores
que ingressarem no serviço público a partir da lei. Os antigos têm o direito adquirido. Todas aquelas legislações que eu falei, e não são poucas, que foram implantadas lá atrás, para o servidor que entrou antes, ela não surte efeito. Então, pasmem, né? Eu descobri isso ontem. Nós ainda temos servidores que podem pedir aposentadoria e vão se aposentar com o último salário que estão recebendo da ativa, independente de fazer... Coisa boa, né? O que não acontece na iniciativa privada. Né? Independente de fazer média ou não média, todo mundo sabe que o INSS hoje tem... média tem fator previdenciário. E limite, né? Mas é um direito que ele tem e ninguém tira o direito dele, e não eu não estou aqui dizendo que ele não tem esse direito. Mas para se entender... dizendo a realidade. Estou falando a realidade. Plínio, realmente tu vai ter que vir mais seguido aqui agora, né? A casa está à disposição. Qualquer notícia que tu queira dar, eu acho que é importante tu fazer esse vínculo direto com o nosso telespectador. Nossa audiência é muito boa, porque nós usamos todas as redes sociais, inclusive, né? Uma pergunta final. O próprio prefeito está com esse relacionamento aí de muitas cidades da Serra, né? Nós estamos melhor que Caxias, piores que Carlos Barbosa. Do fundo, tu tem alguma notícia, assim, de um comparativo por cima? Do fundo, isso é outro capítulo, né? Quando a gente fala do fundo de Farroupilha, todos... Eu não tenho notícia de nenhum. Todos os fundos, os municípios que têm RPPS têm déficit. Todos. Uns mais, outros menos. O nosso é preocupante, sim. Tem municípios em situações piores. O nosso saldo é melhor também, né? Exemplo, Caxias. E tem municípios com situações melhores. Tem municípios que não criaram os RPPS, que eles usam o regime geral da Previdência, que é o normal. Esses estão numa situação melhor, mas são poucos, né? A grande maioria criou. Quem permitiu a criação foi lá na Constituição de 88, e todos os municípios... Nosso problema de 88. Eu vi uma manifestação tua numa rede social, e eu concordo contigo, assim, não é porque nós estamos aqui ao vivo, enfim... tem que fazer uma nova, não adianta, né? Sim, e tu falas do Fabiano, sabido, ele é presidente da AMESM, ele tem um relacionamento muito bom, e para nossa grata surpresa nós estamos recebendo prefeitos e secretários de outros municípios que vêm até Farroupilha para conhecer o que é que nós temos. Estivemos essa semana com o prefeito, secretário de Canela, nós recebemos Marau, as cidades da região aí, e esse relacionamento do Fabiano, a presidência da AMESM, ela abre muitas... Sim. É uma troca, né? Muita troca de informação. Eu tenho comentado para você, o Fabiano agora pegou isso aí, vai ter menos tempo para trabalhar, mas todas as coisas boas que ele vai ver nos outros, ele vai trazer para cá também. Com certeza. Um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Plínio, eu não quero te tomar mais tempo, obrigado mais uma vez, se quiser ter as palavras finais, fica mais interessante. Olha, eu agradeço o convite, eu espero ter me feito entender, e eu sempre digo, Glacir, eu tenho um perfil mais técnico, e eu... mas tu fala o linguajar popular também. E aí, sempre que me chamar aí, eu venho, agradeço, eu espero assim, tu sabe qual é que é a minha vontade, o meu sentido é contribuir aí com Farroupilha. Eu não estou lá trabalhando de graça, né? Eu sou secretário que está recebendo, mas eu quero fazer jus àquele valor que está sendo pago. Esse salário não faz diferença na tua vida, né? Tu está mais dando uma contribuição ali, recebendo logo. E assim, serei um soldado aí do governo, e eu espero contribuir, agradeço mesmo. E eu quero te entrevistar aqui no final dos 4 anos, viu? Porque eu gostaria muito que tu ficasse esses 4 anos aí.